Expresse sua felicidade e empolgação com o Soteldo no Fluminense. Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Desculpem essa esquete de humor inicial. É dia de caixinha de perguntas e, claro, recebi perguntas aqui sobre a contratação, o grande reforço do Fluminense para o Mundial de Clubes, o Soteldo. Não vou falar aqui em tom irônico não, tá, gente? Comentar sério, respeitando aqui jogador, enfim, diretores que tomaram a decisão. A gente vai comentar aqui sobre a decisão baseado no que a gente tem de informação que saiu também na imprensa. Mas essa é só uma das perguntas. Na verdade, foram várias que eu abri a caixinha no meu Instagram, separei. Então falaremos aqui também sobre outros temas. Fique aqui no vídeo e também se inscreva no canal, dispare o dedo no like, ative o sininho e deixe também o seu comentário sobre alguma baboseira que eu vou falar, se você concorda ou discorda. Pois bem, vamos lá então, começando com a caixinha de perguntas. O Arthur Rocha já pediu para eu expressar a minha felicidade e empolgação com a contratação do Soteldo pelo Fluminense. É um jogador que está chegando para o Mundial, né? A janela se encerra nesse dia 10 de junho, nessa terça-feira, e tudo indica que vai ser a única contratação do Fluminense nessa janela, né? Outros clubes conseguiram se reforçar, mas enfim, o Fluminense teve os seus problemas. O ponto é que é difícil, pelas informações que saíram, considerar um bom custo-benefício, né? Levando em conta que o Soteldo é um jogador com histórico de lesões, tinha acabado de se lesionar pelo Santos, né? Lesões musculares. É um jogador também com histórico de indisciplina, de aproveitar a noite, digamos assim. É um jogador que já não tem grandes temporadas no futebol brasileiro, porém com uma idade ainda boa para render, e todo mundo reconhece também que é um jogador talentoso, né? Um jogador habilidoso, um ponta, mas um ponta bastante organizador, criativo, né? Que acabou, acho que, não decolando a carreira como a gente imaginava quando ele chegou lá atrás, mas um bom jogador. E pelo que o Renato Gaúcho disse, assim, em entrevista, ele vê o Soteldo com características semelhantes à do Keno, de um ponta driblador ali que vai conseguir criar alguma coisa em defesa fechada. O Serna, que é outro ponta que o Fluminense tem, é de um perfil mais... Serna e o Canóbio, né? Mais corredores, mais jogadores que dependem de espaço para, enfim, conseguir fazer alguma diferença. E aí vem mais um ponto para o Fluminense, embora a torcida estivesse muito mais animada com a possibilidade de vir um centroavante, mesmo com o Cano já podendo voltar, porque o EV não foi bem, né, nesse período. Mas enfim, é o que é e resta ao torcedor do Fluminense torcer para que dê certo, mesmo que, né, não pareça. Né? Bom jogador sim, mas eu acho que o custo, né, os valores, contrato até 2028, 5 milhões de dólares, tendo que recomprar, comprar a outra parte do Santos, que o Santos vai adquirir do Tigres. Enfim, tudo isso não cheira bem, né? Não parece ser um grande negócio, mas é o que é. Dentro de campo, talvez ele consiga fazer a diferença. Próxima pergunta do Alisson KND. A Copa nesse atual formato poderá perder importância em caso de muitos jogos ruins? Poxa, vou até abrir aqui agora, que, enquanto falo com vocês. A Copa aumentou de 32 para 48 seleções. Teremos ainda grupos com 4, né? Aumentou o número de grupos com 4 participantes. A diferença é que agora teremos terceiros colocados se classificando, né? Para a matemática fechar. Antes era tudo bonitinho. De 94, 98, não, 94, né? Até 2022 foi aquela Copa com 32 seleções, grupos de A a H, passam os 2 melhores de cada grupo, você já sabia. Agora tem aquele esquema de conta para poder passar a terceiro colocado. Então acho que vai ser mais difícil. Talvez. Enfim, eu não era vivo, né? Para saber como era até 94. Eu era vivo, mas eu não lembro da Copa de 90, como era esse lance de passar a terceiro colocado. Eu acho meio antinatural. Eu acho que é mais simples quando, né, 4 grupos de 8 ali, ou aí aumenta para 64, que aí passariam também 2 por grupo, ou de repente com 64 só passa o primeiro de cada grupo. Sei lá, né? A FIFA daqui a pouco não vai ter nem mais eliminatória, vai abraçar o mundo inteiro. Todas as associações do planeta. Seu país montou um time de futebol, parabéns, você vai para a Copa do Mundo. É um pouco nessa vibe. Eu temo que a questão do terceiro colocado atrapalhe um pouco.
não sei nem se na última rodada os clubes vão poder escolher adversário, entre aspas, com base em saldo de gols. Ó, se eu ganhar por 1-0 eu pego tal, se eu ganhar por 2-0 eu pego outro. Eu acho que isso vai perder um pouco, assim, né? A gente vai levar em consideração que são 8 terceiros colocados avançando, de 12. 8 de 12 vão avançar. Então, às vezes, um gol ali na última rodada vai mudar tudo. Só que quem joga na última rodada vai ser só o time lá do grupo L, que é o último a jogar. Entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Talvez isso influencie negativamente ali na competitividade, possa ser algo ruim. Mas, enfim, só vendo para crer também, só testando ali na prática. De forma inicial, eu criei uma resistência. Acho que vocês também. A Copa estava tão bonitinha, tão perfeita. Para que mudar, né? Mas alguém também já deve ter pensado isso lá atrás. Então, vamos ver qual é. O Galego Ferreira pergunta o que eu acho da contratação do Ryan Cherky pelo Manchester City. Poxa, um grande acerto. Estou para fazer um vídeo só sobre ele. Inclusive, há tempo de jogar o Mundial. Ele é um cara que desabrochou aí no Lyon. Já era um cara assim muito promissor de base do Lyon. O Lyon revela muitos jogadores. E nessa temporada, sim, ele se formou muito. Ele é um ponta canhoto, mas também ambidestro. Tem até um vídeo clássico dele finalizando com as duas, assim, que é uma maravilha. E ele é um cara que joga por dentro também, uma raridade, né? Ponta que joga por dentro, que tem uma facilidade de jogar pelo corredor central e, pô, passe, né? Aquelas pifadas ou chute de fora da área. E é muito habilidoso também, um jogador de muito drible. Se eu não me engano, ele foi o atleta da Ligue 1 que mais gerou que mais ações gerou para finalização. Que mais jogada rendeu finalização. Não necessariamente ele deu passe para finalização, mas ele fez alguma coisa ali que saiu finalização. Então é um jogador que vai casar perfeitamente ali pela lacuna do Manchester City, criativa na ausência do KDB, mas não necessariamente jogando na posição do KDB. Acho que ele vai jogar até como um ponta direita ali. E aí joga Savinho e Doku lá para a esquerda. Mas vamos ver, bastante promissor. Sai de uma liga francesa para uma liga inglesa, que tem um outro nível de exigência, não é todo mundo que chega e joga. Porém, considero um ótimo reforço e a galera já vai ver bem de perto aí no Mundial. Gustavo Labronici. Por que nossos últimos craques desistiram da carreira cedo demais? Ele cita Ronaldo, Ronaldinho e numa outra caixinha ele perguntou sobre o Adriano. Viu os argentinos e europeus com mais cabeça? Olha, eu não parei para fazer esse levantamento, mas eu desconfio que a idade média dos craques argentinos, a idade média em que eles se aposentaram, tenha sido talvez um pouco mais elevada que os craques brasileiros se aposentaram. E aí, enfim, a gente não pode falar só de um nome, porque um nome pode ser impactado por alguma lesão, que abreviou a carreira. Mas se a gente juntar um bolo ali, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, até mesmo Kaká, que teve questões físicas, a gente vai ver. E até essa é uma discussão quando a gente fala de talento em Copa do Mundo, né? Em 2014 era para o Brasil, em 2010 e 2014, sobretudo, era para o Brasil ter tido mais anos de Ronaldinho, de Kaká, e a gente não teve. O Agüero teve uma questão do coração, né, para falar aqui de argentinos. O Higuaín acho que parou numa idade até mais baixa, mas saiu do auge cedo também. O Tevez acho que foi até os 36 anos, mais ou menos, quando ele volta para o Boca, né? Ele se aposenta em 2021, então ele já tinha seus 37 anos, o Carlitos Tevez. Eu acho que desconfio que a idade média do argentino seja um pouquinho diferente. Isso é mais brasileiro, né? E aí, desistir da carreira, né? Eu acho que os brasileiros, aí uma questão social, né? Vem de camadas tão baixas que quando já fazem um grande sucesso é difícil ter cabeça e estrutura para conseguir se manter. E às vezes a aposentadoria mais cedo ela acontece por uma falta de cuidado, olhar para a carreira quando você está ali no seu auge, nos seus 20 a 25 anos. Se você chuta o balde ali com 25 anos, ou por muitos anos, por muito tempo, é difícil que você fisicamente consiga atender às exigências aí do futebol, então você acaba parando mais cedo. Eu acho que essa é um pouco a história de alguns dos brasileiros, dos grandes craques brasileiros, e talvez o Neymar seja o próximo dessa lista. Não sei o que vai acontecer depois da Copa, talvez o Neymar chute o balde também ali com 34 anos. Vamos ver. Mas também é mais um que acabou deixando, né, o seu auge, por também questões de lesão enfim, outros pontos. Mas é um caso a se pensar e é uma discussão também social importante.
Caio Veder, se você fosse o Gerson, iria para a Rússia? Rapaz, é aquela frase que muita gente diz e faz muito sentido, né? Como é que você lida com o dinheiro dos outros? É muito fácil, né? Às vezes você dizer que recusaria um salário 3 vezes maior, mas não é você sendo tentado por isso. Não é a sua conta bancária e várias gerações da sua família que iriam mudar. Porque outra coisa que a gente também já brincou até e citou em lives, né? Todo mundo tem um preço, né? Mas quando chega determinado momento, todo mundo tem um preço, calma lá com essa frase também, né? Não vamos adaptar para todas as situações do mundo. Mas quando você chega num estágio, por exemplo, do Neymar, não há dinheiro mais que faça ele ter algum bem material que ele ainda não tem. Né? O Neymar já tem dinheiro suficiente há muito tempo para ter o seu próprio jatinho, para ter um navio, se ele quiser, para ele ter uma ilha, para ele ter casa em todos os continentes do mundo. Então, ele atingiu um status em que o dinheiro não faz mais diferença. Mas dentro da camada de jogadores de futebol, um jogador hoje que ganha R$ 1 milhão por mês, pô, tem uma vida maravilhosa, ele tem um excelente padrão de vida. Mas a gente também não conhece como é a vida dele, como é o penduricalho lá da família, dos amigos, todo mundo que ele tem que sustentar, o quanto dinheiro que ele consegue salvar por mês. É o caso dele resolver a vida dele e a vida dos filhos? Com certeza absoluta. Mas se ele torra esse dinheiro, muita gente torra esse dinheiro, ele não resolve a vida dos netos, enfim, dos bisnetos e de toda uma geração. E faz muita diferença, sabe? Quando você ganha 1 milhão para 3 milhões de reais, com certeza faz muita diferença, né? Você passa a estar num outro patamar. Eu estou falando desses valores porque é o que saiu na imprensa, né? Que o Gerson ganha aproximadamente 1 milhão aqui e iria ganhar 3 milhões limpos, né? Livres de impostos lá na Rússia. 3 milhões de reais. Então, minha gente, tem que botar na balança. Falta um ano para a Copa do Mundo. Eu estou sendo convocado. Conversa com o Ancelotti. Ancelotti, se eu for jogar no futebol russo, que está fora da Champions League, que ninguém assiste, né? Ninguém entre aspas, né? Quem tem que assistir, assiste. Mas a gente está vendo que os jogadores do futebol russo não estão sendo mais convocados. Bota na balança. Se o Ancelotti falar, Gerson, fica aqui mais um ano, talvez o bonde da Rússia passe, mas ele talvez possa realizar um sonho de jogar uma Copa do Mundo. E às vezes isso não tem preço. Mas também é complicado. O cara fica, se lesiona e aí, tá fora da Copa e sem o contrato. É uma decisão muito difícil, gente. Muito difícil. Eu super entendo o cara que vá. Eu passaria a não entender quando é isso. Ele atingiu um status de Neymar, de dinheiro, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Que qualquer decisão sua não precisa mais ser pautada pelo dinheiro. Ou você não tem que botar na equação. Né? Se o Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo ainda colocam na equação para tomar decisão dinheiro, estão errados. Na minha opinião, estão errados, porque ele já tem todo o dinheiro do mundo. Mas vai saber, né? Sobre o Gerson, acho que só ele pode responder o que vale mais. A esperança de jogar uma Copa do Mundo, se a gente estiver falando disso, né? De preto no branco, né? Vai para a Rússia, não vai jogar a Copa. Vai ficar aqui, vai jogar a Copa. Será que é isso que paga? Ou a idolatria, né? De marcar o seu nome na história do Flamengo. Ele já é ídolo do Flamengo. Mas ele pode talvez virar um top 5, top 10, e isso também não sei se tem preço. Mas, mais uma vez, estou me estendendo aqui porque é complicado, é uma perguntinha bem complicada de responder. Alisson Levy, se o Portugal ganha a Copa de 26 com o CR7 como capitão, se torna maior que o Messi? Rapaz, vocês sabem que eu gosto de debate Messi e Cristiano Ronaldo, né? Vocês sabem, eu também não escolhi essa pergunta à toa. Primeiro que assim, não é tão simples, né? Como capitão, o que é ser capitão? Eu acho que precisaria, né, ganhar uma Copa, talvez sendo que o Messi foi para a Argentina, porque foi a Copa do Messi. Queiram vocês ou não, ou falem aí que a FIFA inventou 20 pênaltis para a Argentina, não é verdade, né? O Messi fez uma Copa absurda e acabou sendo a Copa do Messi. Poderia ter sido a Copa do Mbappé, por detalhes do futebol, foi a Copa do Messi. E fora que, assim, grandeza, eu acho que a gente pode discutir. E a pergunta foi até grandeza, né? Se torna maior que o Messi. Fora da Copa do Mundo, né? O único cenário, né? O único lugar, o único ambiente onde o Cristiano Ronaldo é notoriamente maior que o Messi é na Liga dos Campeões.
porque o Cristiano Ronaldo foi protagonista em vários títulos do Real Madrid, o Messi foi menos pelo Barcelona, e o Cristiano, os dois saíram do grande palco, né? O Cristiano Ronaldo saiu como mais artilheiro, mais até assistente, tem mais os gols no mata-mata, né? Tem aquelas noites memoráveis, mas eu acho que fica por ali. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo precisaria sim de uma Supercopa do Mundo como o Messi para poder recuperar esse debate, talvez. Hoje, na minha opinião, esse debate não existe, tá? De grandeza, não existe. E de qualidade, eu sei que você não perguntou isso, mas para mim aí esse debate nunca existiu. Com todo o respeito que eu tenho e a admiração que eu tenho pelo Cristiano Ronaldo, tá? Eu só acho que não existe debate nesse sentido. Fora isso, uma ótima descrição, eu gosto de falar também, que eu vi hoje, eu fiz um vídeo sobre o Cristiano Ronaldo lá no meu Instagram, vão lá, o que ele fez com a seleção portuguesa, né? Não tá escrito. Mas a verdade é que o Cristiano Ronaldo foi 5 vezes o melhor do mundo na era Messi. É uma provocação, mas tem um fundo de verdade, né? Eu acho que dá para definir bem essa era, né? O Cristiano Ronaldo foi 5 vezes o melhor do mundo competindo contra Lionel Messi. Eu acho que esse talvez seja o maior feito da carreira dele. Peter Kings, qual seleção europeia é mais sagrada? Prometo não perder tempo nessa resposta, né? Hoje a caixinha tá daquele jeito. Vamos de Espanha. Pela forma como a Espanha joga, né, ofensivamente, e não necessariamente pelos talentos. Acho que Portugal, né, que acabou de ganhar a Nations League, vinha até cambaleando, mas mostrou-se bastante, não gosto de usar essa palavra, né, mas bastante sólido, né, nesses jogos importantes agora de Nations. É um time super competitivo. A França tem os melhores jogadores, principalmente do meio para frente, mas como time eu acho que regrediu a França. E eu fico com a Espanha pelo futebol que a Espanha pratica. A Inglaterra eu acho que ainda tem bastante. Eu não estou acompanhando também os jogos recentes do Tuchel, né? A gente vai ter uma ideia melhor, talvez, fim das eliminatórias, né? Não sei. Ou até mesmo só perto da Copa do Mundo para a gente ter uma ideia do que a Inglaterra é capaz. Mas por enquanto, não. E a Alemanha também não. Então, vou ficar com a Espanha. New MM é um número romano que eu não vou fazer as contas agora. Você acha que a FIFA deu mole de não ter criado sua própria Nations? Seria uma boa pré-copa. Seria maravilhosa. Aí a UEFA foi a malandrona. O cenário pré-Nations, né, que começou ali na edição de 18 e 19, o cenário pré-Nations era de muita data FIFA desnecessária na Europa. Porque tinha as eliminatórias para Euro, eliminatórias para Copa, e ainda tinha um monte de buraco ali com um monte de amistoso que ninguém levava a sério. E ela resolveu pegar essas datas que estavam sobrando e criou uma nova competição de tiro curto, em que as seleções grandes jogam mais entre elas em nível competitivo. Se isso fosse globalmente, se a FIFA tivesse se antecipado à UEFA, poxa, seria maravilhoso. Não só pelo intercâmbio, né? A gente teria mais testes. Eles também poderiam enfrentar mais seleções de outros continentes. Então, eles meio que se fecharam numa bolha, só que a bolha deles é maior. Então, eu acho que eles se beneficiaram disso. A gente tem menos oportunidade de enfrentar europeus e eu acho que a gente, né, a gente sul-americano, a gente acaba perdendo um pouco de, parâmetro competitivo nesse sentido. Então, eu acho que é uma briga política, gente, entre FIFA, UEFA, enfim, confederações. Eu acho que a FIFA deveria brigar para ter. Primeiro, deveria ter menos data FIFA. Ponto. Outro assunto. Número 2, acho que a FIFA poderia brigar para transformar essa Nations da UEFA em uma Nations da FIFA. Mas é difícil, né? São confederações que estão ali se esbarrando, cada uma querendo mais dinheiro. Mas olha como a Nations foi valorizada. Aqui na América do Sul, a gente tem agora eliminatórias que não fazem o menor sentido em 18 datas, porque passam 6 direto, mais uma para repescagem e o resto. Aí a gente faz amistoso com Estados Unidos, Japão, africanos em geral, Arábia Saudita. E aí? Tem que mudar, né? A última, J. Pedro Bebê. E a demissão do Wange Postecoglou? Achou justa? Boa discussão teórica também, né? Porque como pode o cara que deu o primeiro título ao Tottenham desde 2007, 2008 ter sido demitido? Mas, ao mesmo tempo, os treinadores não pedem para que sejam avaliados por desempenho e não resultados?
né? O Tottenham, eu vi um vídeo muito bom em que o Jonathan Wilson, que é um escritor, ele analisa essa situação da seguinte maneira. Qual era a sua opinião no dia da final, às 8 horas da noite, né? Antes da bola rolar? Se a sua opinião era que o Wang deveria ser demitido, por que uma final em que o Tottenham completou 160 passes na pior final europeia de todos os tempos? Ele brincou, né? Porque foi de fato uma final horrorosa. No gol mais feio de todas as finais, que também foi um gol muito feio do Brennan Johnson. Por que sei lá, 100 minutos, né? Contando os acréscimos, de aleatoriedade de um jogo horroroso deveriam fazê-lo mudar de ideia? Se você acha que ele deveria ficar antes da final, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas se você acha que ele deveria sair antes da final, ou estava dependendo da final, por que a final te fez pensar o contrário? E aí é basicamente você olhar para o que o Tottenham jogou a temporada inteira e perceber que foi uma demissão justa. Eu acho que foi justa. Eu acho que ele ganhou 2 temporadas para tentar, enfim, imprimir o seu estilo, o seu futebol, e não conseguiu. Essa segunda temporada foi um desastre. E eu vou além. Né? Não pode ser uma Copa em que você pega um horroroso Manchester United, tão ruim quanto você, olhando para a tabela da Premier League, que você pega o Bodo da Noruega na semifinal, que você pega o Eintracht Frankfurt nas quartas, que é um bom time ali, alemão, beleza, mas continua sendo o Eintracht Frankfurt. Porque esse mata-mata é o que, né, faz você mudar de ideia, né? Não, né? Você tem que olhar para o todo. E o todo da temporada do Tottenham não faz merecer a continuidade do trabalho. Então, acho que o Tottenham vai atrás agora do Thomas Frank, do Brentford, que é um cara que nunca treinou time grande, mas vem fazendo um bom trabalho. O Brentford opera sempre acima da sua capacidade financeira. Mas é isso. É uma discussão teórica interessante. Quero saber a opinião de vocês, porque é uma maneira curiosa de avaliar um trabalho. Né? Julgar menos, talvez, pela aleatoriedade de um mata-mata, de uma final. Se o trabalho já estava na reta, o que teve de tão especial nessa final para ter mudado? Só o título? Mas o título seria você entregar a sua avaliação totalmente para o resultado. Então, gostei. Gostei desse vídeo e é uma discussão interessante teórica para a gente ter. Então, deixa aqui a sua opinião sobre esse tema e os outros temas abordados. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto, hein? Passamos dos 34 mil inscritos, rumo aos 40, depois aos 50. Manda esse vídeo aí para todo mundo que você sabe que gosta de futebol, para a pessoa também conhecer o canal do Canedo. Valeu, tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.